Fala galera, vamos lá para mais um assunto. O assunto de hoje é sobre a partícula C. Isso mesmo, veremos a partícula C e suas mais diversas funções. Comecemos aí a partícula C com a primeira função, função partícula passivadora. Essa é legal demais, é ou não é? É sim? Olha só, a partícula passivadora, olha aqui, ela marca a voz passiva sintética. Coloque isso na sua cabeça. Partícula passivadora marca a voz passiva sintética. Veja o exemplo comigo. Perdão, ainda não é o caso do exemplo, né? Perdão. Chegaremos lá. Olha aqui a regra. Você tem um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. O que acontece? Você tem um verbo transitivo direto ou direto e indireto, acrescentou a partícula ser. O que acontece com o nosso objeto direto? Vai acontecer alguma coisa com o nosso objeto direto. O que acontecerá com ele? O objeto direto, ele deixará de ser objeto direto e passará a ser o nosso chamado sujeito. Isso mesmo. O objeto direto deixa de ser objeto direto e passa a ser sujeito. Então, olha lá. Colocou a partícula C, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é legal demais. Colocou a partícula C junto a um verbo transitivo direto ou direto e indireto, tem que ser direto. Tem que ser direto. Colocar a partícula C, objeto direto passa a ser sujeito. Qual é o nome desse C? Partícula apassivadora. Basta que você se lembrar da novelinha do SBT, a partícula apassivadora. Beleza? Lembra lá da novelinha do SBT, né? Muito bem. Essa foi a primeira regra. Partícula passivadora junto a um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Muito bem. Vamos para o próximo caso. Vou apagando aqui. Índice de indeterminação do sujeito. A priori, começaremos com esses dois casos, porque são os dois casos mais comuns em provas. Índice de indeterminação do sujeito. Veja aqui comigo. Eu tenho lá, ó, verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, qualquer um desses verbos, acrescentou a partícula C. O que é que acontece? O que é que acontece? Acrescentou a partícula C. Acontece o seguinte. O meu verbo necessariamente tem de ficar na terceira pessoa do singular. Necessariamente. Colocou a partícula C junto ao verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, necessariamente o verbo na terceira pessoa do singular. E mais, o sujeito desse verbo, sujeito, será um sujeito indeterminado. Será um sujeito indeterminado. E aí a partícula C, neste caso, será chamada de índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então, viu que legal? Para ser partícula passivadora, basta você colocar a partícula C junto a um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Tem que ser direto. Agora, se for índice de indeterminação do sujeito, basta você colocar o verbo junto basta colocar a partícula C, a partícula C junto a um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá para, primeiramente, lógico, apagar o quadro e depois vamos para o exemplo. Vamos aos exemplos aí. Primeiro exemplo que se tem é: contratam-se padeiros. Esqueça a partícula C por um momento e analise comigo. Quem contrata, professor, quem contrata algo ou alguém, ó. Padeiros, objeto direto, o verbo transitivo direto. Beleza até aqui? Beleza. Agora colocou a partícula C junto ao verbo transitivo direto, o nosso objeto direto passa a ser sujeito. E esse se é chamado partícula apassivadora. É o chamado partícula apassivadora. Tranquilo? Agora veja lá. Compare. Precisa-se de padeiros. Quem precisa de alguma coisa, ó. Precisa de objeto indireto. O verbo é transitivo indireto. Quem precisa de
algo. Tranquilo até aí? Aí você colocou a partícula ser junto a esse verbo transitivo indireto. Esse se só pode ser índice de indeterminação do sujeito. Vamos analisar novamente os dois casos. No primeiro, contratam-se padeiros. Professor, eu só não entendi por que está no plural. Contratam. Ah, muito simples. Olha só, objeto direto é padeiro, certo? Sem a partícula ser. Colocou a partícula ser, ele passa a ser sujeito. Sujeito singular ou plural? Sujeito no plural, padeiros. O que acontece com o nosso verbo? Concordância. Sujeito no plural, verbo no plural. Lembra lá que aqui você tem uma voz passiva sintética. Por que sintética? Porque você tem a partícula ser, que é a partícula apassivadora. Você se lembra na voz passiva e a voz ativa? Quando você transpõe da ativo para passivo, o objeto direto não vira sujeito? É a mesma relação. Colocou a partícula ser, objeto direto virou sujeito. Agora aqui neste caso, segundo exemplo, precisa-se de padeiros. Professor, não poderia ser precisam-se de padeiros? Nossa, ficaria tão legal. Não, pelo amor de Deus, tome cuidado. Nada de precisam-se. O correto é precisa-se. Por que precisa-se? Porque o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular e o sujeito está o quê? Indeterminado. Ó, índice de indeterminação do sujeito. Deixa-me apagar aqui e vamos para um próximo exemplo. Veja aqui. Vive-se com medo em alguns países africanos. Olhe para o verbo viver. Vive-se com medo. Professor, esse verbo viver aí, ó, ele não pede complemento. Não, ele não existe complemento. Então, ele é um verbo o quê? Intransitivo. Com medo é um adjunto adverbial. De modo? É, professor, não é o modo como eles vivem. Com medo? Isso mesmo, é o modo. E em alguns países africanos, adjunto adverbial de lugar. Isso mesmo. Onde? Beleza. Aí colocou a partícula ser? Colocou, professor. Colocou a partícula ser aqui, ó. Bonitona, ó. Junto a um verbo intransitivo? Isso, o verbo é intransitivo. Junto a um verbo intransitivo. Esse sim só pode ser índice de indeterminação do sujeito e o verbo necessariamente na terceira pessoa do singular. Agora compare com o exemplo abaixo. Olha lá. Vive-se nos Estados Unidos uma crise econômica. Olha só, neste contexto, quem vive, vive algo, professor. Vive alguma coisa. Vive uma crise econômica. Objeto direto. O verbo viver é transitivo direto. É, professor? É. Olha só. Cuidado, hein? Cada verbo ele tem sua história. Cada texto é um texto diferente. No exemplo acima, ele é um verbo intransitivo, porque ele não exige complemento. Neste caso, vive o quê? Vive uma crise econômica. O verbo, então, passa a ser transitivo direto. E aí colocou a partícula ser junto a um verbo transitivo direto. O nosso objeto direto passa a ser chamado de sujeito e o nosso si só pode ser, basta você se lembrar da novelinha do SBT. Qual novela é essa, professor? A Usurpadora. Partícula apassivadora. Ah, não acredito. Eu não acredito que você não assistiu a Usurpadora. Novela muito legal. Novelinha tem a Avassaladora também, que foi legal demais da conta. Eu me lembro muito bem. Eita, professor, você não faz nada, né? Só assiste as novelas. Eu aproveito o tempo livre, né? São boas novelas. Beleza. Vamos dar continuidade. Agora analise comigo. Pagaram-se altas taxas ao banco. Olhe para o verbo pagar. Esqueça o si. Apaga o si. Esqueça o si. Tá? Quem paga, paga algo, professor. Quem paga, paga algo. O quê? Altas taxas, objeto direto. Mas quem paga, paga algo a alguém. Ao banco, objeto indireto. O verbo é transitivo direto e indireto. Beleza até aí. Agora colocou a partícula ser. O que é que acontece? O que é que acontece? O objeto direto passa a ser sujeito. E o si só pode ser partícula apassivadora. A ideia é de altas taxas foram pagas ao banco. Professor, e o objeto indireto? Vai. Continua a ser objeto indireto. Você não mexe com ele. Beleza? Vamos lá. Olha aqui. Mais um exemplo. O professor está rápido. Dá uma parada, um descanso. Estabeleceram-se leis mais rígidas. Opa, que legal. Quem estabelece algo, professor. Oxi. Estabelece algo, leis mais rígidas, objeto direto. E o verbo é o quê? Transitivo direto. Beleza. Colocou a partícula ser. O que é que acontece?
Objeto direto passa a ser sujeito. E esse sim só pode ser partícula apassivadora. Beleza? Vamos lá. Então, deixa eu me apagar aqui. O professor tá rápido. Pera, professor. É só você dar uma parada no vídeo, né? Dá uma parada no vídeo. Ou volte. Vamos lá. Atribui-se a elas um comportamento cruel. Isso mesmo. Atribui-se a elas um comportamento cruel. Elas quem? Professor, subentende isso aí. Olha só. Quem atribui algo. Isso mesmo. Professor, mas quem atribui alguma coisa, objeto direto, a alguém. A quem? A elas. Comportamento cruel. Objeto indireto. O verbo é transitivo, direto e indireto. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Agora colocou a partícula C? Colocou. O que acontece com o nosso objeto direto? Deixa de ser objeto direto, passa a ser sujeito. E o verbo aqui, ó, a nossa partícula C, passa a ser chamada de partícula passivadora. Percebeu que para ter partícula passivadora, necessariamente, tem de ter transitivo direto. Olha lá, mais um exemplo. Reconhece-se harmonia musical. Quem reconhece algo. Harmonia musical. Objeto direto. O verbo é transitivo direto. Beleza? Colocou a partícula C. O nosso objeto direto passa a ser sujeito. E o C é chamado partícula apassivadora. Na ideia, a harmonia musical é reconhecida. E isso, olha só, presta atenção. Presta atenção aí, hein? Sujeito singular, verbo no singular. Sujeito singular, verbo no singular. Eu tenho que tomar cuidado com essa concordância também, tá? Tenho que tomar cuidado. Então, olha para mim lá. Joga na tela, por favor, para você ver a questão. Questão número 1. No trecho, não se pagam impostos e o trabalho escravo alastrou-se pela região. A partícula C, em ambas as suas ocorrências, tem a função de pronome apassivador. Ele falou que o C é apassivador nos dois contextos. Vamos ver? Olha o texto. Pelo mesmo motivo, não se pagam impostos. E o trabalho escravo alastrou-se pela região. Olha aqui para mim. Vamos lá. Quem paga, paga. Quem paga, paga algo. O verbo é transitivo direto. Impostos é o nosso objeto direto. Colocou a partícula C. Olha aqui, ó. O objeto direto passa a ser sujeito. É ou não é? Beleza. Qual é o nome desse sim? Partícula passivadora. Professor, mas ele falou pronome apassivador. Não interessa. Dá na mesma. Partícula passivadora ou pronome apassivador. Até aqui está certo. E o trabalho escravo alastrou-se pela região. O que é que alastrou? O que é que alastrou? Ah, professor, trabalho escravo. Opa. O verbo então é transitivo? Direto. Trabalho escravo, objeto? Direto. Tranquilo? Colocou a partícula C, ó. O que acontece? O objeto direto passa a ser sujeito. Esse sim só pode ser partícula apassivadora. O item está certo ou errado? Certíssimo o nosso item. Beleza? Tranquilo? Foi difícil? Olha lá. Quem paga, paga algo. E o que alastrou? O que é que alastrou? O trabalho escravo. O trabalho escravo alastrou-se pela região. Beleza? Vamos lá para mais uma. Deixa eu me apagar aqui então. Vamos apagar, vai ficar legal. Ficar legal demais, dá conta? 2. O trecho. Muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas é complemento da forma verbal sabe. Olha, ele falou que é complemento da forma verbal sabe. Será que é? É só ler, né? Os oceanos ocupam 70% da superfície da Terra. Mas até hoje se sabe muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas. Olha aqui para mim, por favor. Ele diz para você que muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas é complemento do verbo saber. Vamos ver? Olha o verbo aqui, ó. Professor, quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas. Objeto direto. O verbo, então, é transitivo? Professor, essa questão, então, está certa. É? Ué. Ó, muito pouco sobre a vida da Terra, sobre a vida em suas regiões mais recônditas. Não é complemento do verbo saber?
É verdade, eu concordo com você. Mas olha só, analise comigo. Colocou a partícula C. Ah, professor, não tinha visto. Colocou a partícula C junto a um verbo transitivo direto? Colocou. O que acontece com o objeto direto? Passa a ser sujeito. Esse C é chamado de partícula apassivadora. A questão está o quê? Professor, realmente. A questão está, ó, errado. Escrevi aqui em cima, aqui, ó. Isso não dá para entender nada, você escreveu aí. Eu sei, é verdade. Nem eu estou entendendo. Então, vou apagar e vou colocar aqui, ó. Errada. Errada. Agora não é possível. Agora você consegue. Ela não é? É, agora eu consegui, professor. Bem legal. Tranquilo, então. Deixa eu me apagar lá, ó. A questão ficou errada, você viu aí. A questão está errada. Professor, ela está errada por quê? Ué, ficou errada, ó. Ficou errada por quê? Porque muito pouco sobre as regiões mais recônditas não é complemento. É o quê? Muito pouco é somente o nosso sujeito. Lembra disso? Sujeito. Coloca a partícula C, objeto direto vira sujeito. Beleza. Vamos lá dar continuidade ao assunto. No Brasil, obedece-se a leis obsoletas. Nada de obsoleto, até o correto é obsoleta. Quem obedece, obedece. Ah, professor, quem obedece, obedece a alguma coisa. A alguma coisa. Opa, obedece a leis obsoletas. O verbo é transitivo indireto, a leis obsoletas, objeto indireto. Você viu lá na aula de crase o seguinte, lembra lá que pode ser a ou pode ser as. Pode ser a ou pode ser as. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo isso aí. Mole demais da conta. Mole. Beleza. Agora, colocou a partícula C junto a um verbo transitivo indireto. Esse se passa a ser? Ah, professor, índice de indeterminação do sujeito. Mas foi bobo demais, ó. Olha aqui o próximo exemplo. Chega-se a qualquer lugar com humildade. É verdade. É verdade. É ou não é? Chega-se a qualquer lugar com humildade. Eu levo isso comigo. É verdade, é verdade. Olha, a prepotência, a arrogância nos leva a quê? A ruína. Isso mesmo. E a humildade, a bonança. Lógico, sempre tem de ser humildes. Olha lá, chega-se a qualquer lugar. Olhe para o verbo chegar. Professor, quem chega a algum lugar. Isso mesmo, quem chega a algum lugar. Esse verbo chegar, ele é um verbo intransitivo. A qualquer lugar é um adjunto adverbial de lugar. Colocou a partícula C no verbo intransitivo. Colocou a partícula C no verbo intransitivo. Esse sim só pode ser índice de indeterminação do sujeito. Colocou a partícula C no verbo intransitivo, índice de determinação do sujeito. Beleza? Joga na tela, por favor, e vamos ver a questão. Questão número 3. A partícula C indica um sujeito indeterminado para o verbo processar. Olha o texto. Não podemos ignorar as mudanças que se processam no mundo. Muitas vezes, botou uma vírgula ali antes, mas acontece. Muitas vezes exercendo papel crucial na busca de soluções pacíficas e equilibradas para os conflitos. Beleza, olha aqui para mim. Olha aqui. Você quer matar essa questão rápido, sem ter que perder tempo? Isso já caiu várias vezes em prova. Olha só. Ele falou para você que a partícula C indica um sujeito indeterminado, não foi? Foi, professor. Olha para o verbo. Se processam. Está no plural? Tá, professor, está no plural. Então o item está o quê? Errado. Ué, professor, como é que eu sei que o item está errado? O que eu falei para você? Para o se ser índice de determinação, o verbo necessariamente tem de estar na terceira pessoa do singular. Necessariamente. Aqui, as mudanças que se processam. Ou seja, aqui esse se ele é nada mais do que uma partícula apassivadora. O que é que processam? As mudanças. As mudanças estão sendo retomadas pelo conectivo que se processam, as quais se processam. E aí, o objeto direto passa a ser sujeito, porque nós temos aí partícula apassivadora. Beleza? O item, então, está errado. Bobo demais da conta. Deixa eu me apagar aqui, rapidinho. Porque, olha lá, tem muita coisa ainda
Legal. Os clientes queixaram-se dos serviços bancários. Os clientes queixaram-se. Quem é que queixaram-se? Professor, os clientes. É o nosso sujeito. Primeira pergunta que eu faço. Esse se pode ser índice de determinação do sujeito? Lógico que não, professor. O sujeito lá. Ah, legal. Pode ser partícula passivadora? Não, professor. Por que não? Ah, muito simples. Porque já tem o sujeito. Isso, já tem o sujeito. Para ser partícula passivadora, ele precisa transformar um objeto direto em sujeito, o que não foi o caso. Professor, se ele não é partícula passivadora, ele será o quê? Então, aqui você passa a ter parte integrante do verbo. Eita, professor, nunca tinha visto isso. Parte integrante do verbo. Como assim, parte integrante do verbo? Conjugue o verbo. Não é o verbo queixar, é o verbo queixar-se. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos. Está percebendo que ele vai sendo conjugado junto ao verbo? Isso mesmo, ele faz parte do verbo. E aí há alguns verbos que você terá de se preocupar, que estão eles aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, para não ficar muito feio, né? Vou ficar sujeito. Olha só, olha só. O meu verbo, lembrar, eu tenho um verbo, lembrar, esquecer, admirar e recordar. São os verbos que eu tenho. Lembrar, esquecer, admirar e recordar. Beleza. Só que aí eu posso ter o verbo lembrar-se, esquecer-se, admirar-se ou recordar-se. Qual a diferença? Se for o verbo lembrar, esquecer, admirar e recordar, ele é transitivo direto. Se for o verbo lembrar-se, esquecer-se, admirar-se, recordar-se, ele é transitivo indireto. Qual é o nome desse se? Parte integrante do verbo. Professor, eu até senti uma boa vontade da sua parte, mas eu não entendi, foi nada ainda. Calma, calma, vem cá. Olha aqui, vou apagar aqui só para você entender melhor isso aqui. Professor, esses verbos eu vou ter que decorar? Vai, porque esses verbos costumam cair. CESP realmente gosta de cobrar esse tipo de questão. O parlamentar esqueceu o compromisso. Quem é que esqueceu o compromisso? Ah, professor, é típico. O parlamentar é o nosso sujeito. Quem esquece, esquece algo. O verbo é transitivo direto. Ele esqueceu o quê? O compromisso. Objeto direto. Beleza. Tranquilo aí. Agora, compare. O parlamentar esqueceu-se do compromisso. Olha a diferença. Quem? Quem é que se esqueceu? O parlamentar. Sujeito. Agora, quem se esquece se esquece de alguma coisa. Objeto indireto. O verbo transitivo indireto. Qual é o nome desse se? Parte integrante do verbo. Beleza? Parte integrante do verbo. Vamos lá. Deixa eu me apagar aqui. Eita, professor, mas parte integrante do verbo, como é que eu vou saber? Sempre que você puder conjugar junto. Ó. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra. Percebeu? Não vai podendo ser conjugado junto? Vai, professor. Então, ele é parte integrante do verbo. Agora, compare. Fernando deu-se ares de honestidade. Quem é que deu-se ares de honestidade? Professor, Fernando é o nosso sujeito. Esse se pode ser parte integrante do verbo? Opa, perdão. Esse se pode ser índice de indeterminação? Não, professor. O sujeito está aqui, ó. Não vai determinar o sujeito. Pode ser partícula passivadora? Não, professor, já está. Ah, professor, então só pode ser parte integrante do verbo. É? Conjugue para mim esse verbo. Ah, professor, porque aqui você tem o verbo dar-se. Eu me dou, tu te dás, ele se dá. Opa, nada a ver. Ou, nada de folia. Nada de folia. Nada a ver. Não é parte integrante do verbo. Olha só. Fernando deu o quê? Professor, Fernando deu ares de honestidade. Isso, ele deu ares de honestidade. Objeto direto. Mas quem dá algo a alguém. É mesmo, professor. Ele deu a si mesmo. Ou seja, aqui você tem um objeto indireto. Sintaticamente, é o nosso objeto indireto. Beleza? Beleza. Aí, olha só, compare com o exemplo seguinte. Você vai entender rapidamente isso aqui. Compare com o exemplo seguinte. Capitolina denunciou-se durante o enterro. Quem leu lá a obra de Machado de Assis sabe que o nome dela não era Capitu. Né? Capitu é apenas um apelidinho carinhoso. O nome dela é Capitolina. Capitolina, você se lembra dessa passagem? Capitolina denunciou-se durante o enterro lá, durante o enterro de Escobar. Ela traiu ou não traiu o Bentinho? Lembra lá? Você já foi traído? Professor, eu não quero falar desse assunto, não.
Volte para aula. Tá, volto para aula. Quem é que denunciou-se durante o enterro? Capitolina, professor. Capitolina é o nosso sujeito. Isso mesmo, Capitolina é o sujeito. Agora eu te pergunto, essa partícula C pode ser índice de determinação do sujeito? Obviamente que não, porque já tem sujeito. Pode ser partícula passivadora? Não, professor, já tem sujeito, como é que vai ser partícula passivadora? Ah, que é o verbo denunciar. Se eu me denuncio, tu te denuncias. Ela denunciou quem? Ah, professor, ela denunciou a si mesma, ó. A si mesma. A si mesma. Então, olha só, o verbo é transitivo, direto. O se é objeto, que? Direto. Denunciou a si mesma. Professor, eu sei que não tem nada a ver, mas esse durante o enterro, o que ele é? Tá, durante o enterro é adjunto adverbial, tá? Durante o enterro é o nosso adjunto adverbial. Aí você vai chamar essa partícula C de pronome reflexivo. Não uma ação reflexiva? Fernando deu ares de honestidade a ele mesmo. Isso é uma voz reflexiva, porque ele pratica a ação de dar alguma coisa e sofre a ação de receber. Mesma coisa aconteceu com o exemplo de Capitolina. Ela denunciou quem? Ela mesma. Tranquilo? Vamos apagar aqui. Vamos apagar. Deixa eu me apagar. Vamos apagar lá. Beleza, apagou. Vamos então para mais um exemplo. Localize-se no mapa. Quem localiza? Localiza algo. Localize algo. Ou alguém, né? Opa! Localize quem? Ah, professor, a si mesmo, ó. A si mesmo. O verbo é transitivo? Direto. O si só pode ser objeto? Direto. Ó, compare com o exemplo abaixo. Bruno agrediu-se durante o banho. Para de pensar besteira, hein? Para de pensar besteira. Quem é que agrediu-se durante o banho? Bruno, professor. Sujeito. Olha só, ele agrediu quem? Professor, ele agrediu a si mesmo, ó. A si mesmo. Eita, exemplo besta esse, né? O verbo é transitivo? Direto. O si só pode ser objeto? Direto. E aí o nome desse si morfologicamente é pronome reflexivo. Ele agrediu a si mesmo. Localize a si mesmo no mapa. Beleza? Vamos lá. Deixa eu me apagar aqui, né? Deixa eu me apagar. Vamos apagar. Vai lá. Apaguei. Próximo aí. Lá se vai mais um político improbo. Improbo corrupto, né? Lá se vai mais um político corrupto. E agora, hein? Esse si. Vamos lá. Esse si pode ser índice de indeterminação do sujeito? Eita, professor, cadê o sujeito? Realmente aí não tem um sujeito. Mas, olha só. Pode ser partícula passivadora? Não, professor. Não pode, porque vai aí. Não é verbo transitivo direto, é? Não, não pode. O que acontece aqui? Este se, perceba o seguinte, eu posso eliminar esse se do contexto? Posso, professor. Posso retirar. Vai ficar assim, ó. Lá vai mais um político improbo. Concordo que não vai ter o mesmo sentido, a mesma ênfase. Mas, pode? Pode. Olha só, aqui você terá um chamado partícula de realce. Para que saiu essa partícula de realce? Para nada. Para nada, professor? Para nada. Só para realçar, enfatizar, dar ênfase. Pode ser chamado de expletivo também, tá? Ó, por exemplo, Lula riu-se da crise econômica. Professor, não tem como ser índice, não? Não, porque o sujeito está aqui, ó. Professor, não tem como ser partícula passivadora? Não, o sujeito está lá. Professor, não tem como ser parte integrante do verbo? Não, porque não pode ser o verbo rir-se, pode? Eu me rio, tu te riste? Não, nada a ver. Professor, então é pronome reflexivo. Ele riu a si mesmo. Não, aqui é só, ó. Ele riu do quê? Da crise econômica. Objeto indireto, o verbo transitivo indireto. Esse é partícula passivadora, na mesma ideia de, ó, as mulheres se morrem de ciúme pelos homens. Ou não é? As mulheres se morrem. Se morrem, professor? Se morrem, eu não quis dizer que elas só morrem, eu quis dizer que elas se morrem, elas se matam. Isso mesmo. Ou seja, partícula de realce. Vamos lá, deixa eu me apagar aqui. Estamos chegando na reta final do seu bloco. Aguenta aí. Aguenta mais um pouquinho. Está na reta final. Ninguém sabe
se Lula será candidato nas próximas eleições. É verdade, né? Ninguém sabe. Ó, ninguém sabe. Ó. Esse aqui é legal demais. Ninguém sabe isso. Cabe um isso. Cabe um isso. Isso. Ninguém sabe isso. Qual é o nome desse se? Será chamado de conjunção integrante. Ninguém sabe isso. Conjunção integrante. Ó, não sabemos se a economia crescerá no futuro. Não sabemos isso. Ou seja, todas as vezes que puder substituir a partícula C e o restante da oração pelo isso, ele será conjunção integrante. Tá beleza? Conjunção integrante. Assunto este que falaremos com mais cuidado ainda lá na aula de partícula que veremos com mais cuidado. A partícula C, eu só estou te mostrando, ela não é tão comum, mas é bom que você saiba. É interessante que você conheça. Vamos lá, mais um exemplo. O processo será devolvido se o juiz quiser. Opa! O processo será devolvido. Será que cabe ali um caso? O processo será devolvido caso o juiz queira. Ô, professor, cabe sim. Opa, se coube, indica uma condição? Indica uma condição. Ó, se não chover, Dilma partirá hoje à noite. Ó, caso não chova. Percebeu? Coube o caso, esse sim só pode ser conjunção condicional. Tranquilo? Legal demais da conta, né? Beleza, então olha só. Chegou ao fim o nosso bloco, mas foi bom demais esse bloco, né? Eu sei, professor, a partícula C aí, ó, soltou aqui, mas não tem problema, né? Deixa eu colocar aqui só para você ficar feliz da vida. A partícula C é um assunto muito importante na sua vida. Então, o que você vai fazer? Você vai revisar essa aula, volte lá, dê uma olhada com carinho neste assunto, porque este é um assunto que costuma ser cobrado na maior parte das provas, beleza? Até a próxima. Voltemos. Um abraço. Tchau, tchau.